E aí galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, professor Cássio. E como de costume, antes de darmos início à nossa aula, vamos fazer a correção da atividade anterior, tá bom? Então peguem aí o módulo 4 nas páginas 362 e 363. Então, módulos em mãos e vamos dar início à correção. Primeira questão. Cite duas atividades realizadas pelos seres humanos que emitem CO2 e outros gases de efeito estufa na atmosfera. No caso aí vocês poderiam citar como exemplo as atividades industriais, poderiam também citar como exemplo os automóveis, queimadas, enfim, ambos vão liberar gases poluentes na atmosfera. Tá bom? Próximo. Por que devemos nos preocupar com o aumento da concentração de gases na atmosfera terrestre? Caso aí lembrem-se que a emissão de gases poluentes na atmosfera, eles simplesmente vão intensificar o efeito estufa, o que acaba causando aí o que os cientistas chamam de aquecimento global, tá bom? Próximo. Leia a manchete e responda as questões propostas. A manchete. Degradação do cerrado e erosão dos solos em áreas agrícolas preocupam. Item A. Qual é o problema ambiental abordado na reportagem? O caso está retratando aí a degradação do cerrado e a erosão dos solos. B. Cite alguma das possíveis causas dos impactos descritos na notícia. No caso aí, as possíveis causas, tá bom? É justamente a expansão das atividades agropecuárias, que tendem a utilizar bastante o solo, tá bom? Além da retirada ilegal de madeira. C. Descreva a relação entre o desmatamento e a degradação dos solos. No caso aqui que nós temos, com o desmatamento, nós temos aí uma causa irreparável para a perda da biodiversidade, não é isso? Consequentemente, quando você tem a retirada da vegetação, vai deixar o solo exposto, que por sua vez vai acabar levando à degradação do solo, ou seja, um problema que vai acabar ocasionando outro. Próximo. Observe a seguir imagens que representam alguns problemas ambientais gerados pelas atividades humanas. Ligue cada uma delas ao problema ambiental retratado, tá bom? Então, a primeira imagem vai estar se referindo à poluição do ar, a segunda imagem seria o desmatamento e a terceira imagem seria a poluição do solo. E a última questão. No lugar onde você mora, ocorrem problemas ambientais semelhantes aos mostrados nas imagens. Em sua opinião, o que deve ser feito para evitar ou reverter os problemas iguais a esses, No caso aí, se vocês pararem para pensar bem, todos esses três problemas eles acontecem aqui, tá bom? No nosso município. No caso aí, a problemática da poluição do ar poderia ser investido mais em transporte coletivo, que é para diminuir justamente o número de carros circulando pelas ruas, consequentemente diminuir a poluição. O desmatamento, no caso, é intensificar mais a fiscalização ambiental, justamente para evitar o desmatamento. E o último seria a poluição do solo, no caso é conscientizar a população para a importância da reciclagem, da reutilização desses produtos que estão sendo descartados. Ou seja, que seriam algumas das formas de reverter essas problemáticas, tá bom? E é isso. Feita a nossa correção, vamos dar início à nossa aula, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as atividades econômicas e as fontes de energia. Vamos ver as fontes de energias renováveis, ou fontes de energias alternativas e conscientização para a proteção do meio ambiente, tá bom? Então vamos lá. Atividades econômicas e as fontes de energia, tá bom? Com a evolução da tecnologia e o aumento contínuo da produção e do consumo demandam cada vez mais energia, ou seja, as atividades econômicas desenvolvidas pelo homem, ele requer uma grande quantidade de energia e cada vez vem se aumentando essa necessidade de explorar novas fontes de energia, tá bom? Independente de sua fonte produtora, ou seja, da origem dessa energia. Mas, como se está aumentando a atividade industrial, está se aumentando a produção, consequentemente, se necessita de mais energia e mais recursos naturais para a produção industrial, No caso aí, um exemplo, tá bom?
E aí as fontes de energias, né, elas são classificadas da seguinte forma: as fontes de energias primárias e as fontes de energias secundárias, tá bom? As primárias são aquelas que são utilizadas sem passar por processamentos de transformação física ou química, ou seja, é simplesmente a utilização dela da forma natural. Por exemplo, o sol, o vento, né, são exemplos aí de fonte de energia primária, porque se tem a utilização sem precisar transformar essa fonte de energia. Então, ela é considerada a fonte de energia primária. Um outro exemplo, nós temos também o petróleo, né? O petróleo é uma fonte de energia primária, porque ele é encontrado na natureza de forma natural, ok? Já as fontes de energia secundárias, elas precisam passar por um processamento, ou seja, elas vão ser transformadas, né? E aí, como exemplo, nós temos a gasolina. A gasolina, ela é secundária. Por quê? Porque ela é proveniente do petróleo, que é a fonte de energia primária. Mas, para se termos a gasolina, ela passa simplesmente uma transformação. Consequentemente, ela é uma fonte de energia secundária. Outro exemplo, a própria eletricidade em si. A eletricidade é uma fonte de energia secundária, porque ele se utiliza de outras fontes para poder transformar em energia elétrica, tá certo? Mas é importante que vocês saibam que as fontes de energias primárias são aquelas que são utilizadas na natureza sem ocorrer transformação. Já as secundárias ocorre uma transformação, tá bom? Antes de poder utilizá-las. Consequentemente, né, as fontes de energia, nós temos as fontes de energias alternativas, né, como eu falo para vocês quais são daqui a pouco, e também temos as fontes de energias que são derivadas a partir dos combustíveis fósseis, tá bom? No caso, são as fontes de energias mais antigas utilizadas pelo homem, que eu vou apresentar para vocês quais são. As fontes de energias, no caso, os combustíveis fósseis, eles são formados pela decomposição de restos de animais e plantas que viveram milhares, né, milhões de anos atrás, e são encontradas nas camadas de sedimentos e rochas, né, ou seja, nas rochas sedimentares, tá bom? Quais são esses combustíveis fósseis? No caso aí nós temos o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, né? Eles são chamados de combustíveis fósseis, justamente porque eles se formaram há milhares de anos atrás, ok? No caso, eles são compostos principalmente por hidrogênio e carbono, né? Por isso que eles são chamados de hidrocarbonetos, tá bom? Eles são usados para a geração de energia, né, nas termoelétricas, tá bom? Existem algumas regiões aqui do Brasil, principalmente na região norte, que eles se utilizam, né, do carvão mineral, do gás natural, para transformar em energia elétrica, tá certo? No caso aí, um dos principais problemas, né, ocasionado aí pela utilização dos combustíveis fósseis, nós temos aí a liberação de gases poluentes, né, que no caso aí com a queima desses combustíveis fósseis, vai ter liberação, né, do CO2, ok? E o que nós temos aí é o aumento da demanda, né, com o avanço aí das tecnologias, com o avanço aí da atividade industrial, se requer uma quantidade cada vez maior desses combustíveis fósseis, tá? No caso aí, é muito importante ressaltar que esses combustíveis fósseis, eles estão distribuídos de forma irregular, né, pelo planeta, ou seja, existem alguns países que têm grandes quantidades, outros países que praticamente é inexistente a presença desses combustíveis fósseis, tá bom? E aqui, como eu havia falado para vocês, né, essa distribuição pelo mundo, né, ocorre de forma irregular. As regiões onde concentra a maior quantidade desses combustíveis fósseis, no caso vai ser o Oriente Médio, tá? Inclusive o Oriente Médio é uma das regiões onde vai conter aí, digamos assim, quase que metade aí das reservas de petróleo do mundo, tá bom? Apenas dessa região. E a Rússia, no caso, também tem grandes quantidades, tá certo? Depois temos nos Estados Unidos, no caso na América do Norte, nós temos também grandes quantidades de carvão mineral na região da Ásia, tá bom? Ou seja, é distribuída de forma irregular, tá bom? E aí vamos ver um pouco sobre cada um, tá certo? Começando pelo petróleo.
O petróleo, ele é um líquido viscoso de cor escura, né, que se formou, na verdade, em rochas sedimentares e profundas, né? E aqui uma imagem ilustrando como é que teria se formado este petróleo e também o gás, tá bom? No caso aí, há milhares de anos atrás, né, no fundo dos oceanos, por exemplo, ia se acumulando restos de animais, tá? No caso, esses restos de animais em grandes quantidades ficou acumulado e com o passar do tempo foi simplesmente soterrando, ou seja, camada sobre camada de areia, né, acabaram enterrando, né, estes restos de animais. E com o passar dos milhares de anos, né, eles foram passando pelo processo de decomposição, tá bom? Por conta de bactérias, e sofrendo um efeito aí de elevadas temperaturas e uma grande pressão. É justamente isso aí que ao longo dos anos foi formando aí o petróleo, tá bom? Normalmente, as maiores reservas de petróleo eles são encontradas em locais abaixo dos oceanos, ok? Pronto, e aí existem duas regiões de retirada de petróleo, tá bom? Normalmente no continente, que ocorre desta maneira aqui, né, que isso aqui é chamado popularmente de cavalo de aço, é justamente as máquinas que ficam retirando o petróleo que é encontrado no subsolo, mas a maior parte do petróleo é encontrado nas plataformas oceânicas, tá bom? Existem aí as principais tipos de plataformas na extração do petróleo. Tem a plataforma fixa, tem a autoelevatória, tem a semi-submersa e tem o navio sonda, né? Então, algumas formas de extração, tá bem? Ao longo do século XX, tem um aumento da demanda, né, que consequentemente provocado aí pela indústria automobilística, né, que, assim como vocês bem sabem, os automóveis eles requerem grandes quantidades de combustíveis fósseis, né, no caso é o petróleo, para a transformação do combustível. Já que no Brasil, tá, essa extração do petróleo vem sendo realizada a partir do final da década de 1930, tá, principalmente aí no estado da Bahia, aqui no Nordeste. No entanto, na década de 1970, foi descoberta também a bacia de Campos, né, no Rio de Janeiro, e a partir daí ocorreu um aumento dos investimentos em tecnologia para a extração desse petróleo, tá bom? Importante falar para vocês é que o Brasil ele é referência na extração de petróleo, tá certo? Tem tecnologia para a extração do petróleo. Em 2000 é descoberto aí, né, o que nós chamamos da camada pré-sal, tá? No caso é uma área que vai se estender desde o Espírito Santo até Santa Catarina, tá bom? Ou seja, nessa região existe uma grande quantidade de reservas de petróleo, tá? Continuando, o próximo é o gás natural, né? É uma fonte de energia primária utilizada nas indústrias em usinas termoelétricas para a geração de eletricidade. Normalmente o gás natural é encontrado próximo às regiões onde tem o petróleo, tá bom? A extração e a distribuição do gás natural, na maioria das ocasiões, eles ocorrem através de gasodutos, tá? Como vocês podem observar aqui na imagem. Eles é que levam, ok? Transportam o gás. E a demanda também vem aumentando, né? Considerada a melhor alternativa entre os combustíveis fósseis. Por quê? Porque ele é o que libera menos gases poluentes em relação ao carvão mineral e ao petróleo, tá bom? Por isso que aí a demanda por gás natural tem aumentado. E por último, nos combustíveis fósseis, nós temos o carvão mineral. A matéria é formada da decomposição de restos vegetais, é rica em carbono e pode ser usado como fonte primária para a geração de energia, tá? No caso aí, o carvão ele passou a ser amplamente utilizado, principalmente após aí a primeira revolução industrial, né? No caso era a principal fonte de energia para as máquinas a vapor, tá certo? As regiões onde vai ter, os países que vai ter as maiores reservas de petróleo são os Estados Unidos e a Rússia, né? Esses dois países, eles são quase 40% da reserva de carvão, né? E dentre os combustíveis fósseis, o carvão ele é o mais poluente, tá certo? Pronto, vimos aí os combustíveis fósseis, tá bom? Lembre-se, gás natural, carvão e o petróleo são os combustíveis fósseis. Agora vamos ver as novas fontes
de energia, né, as fontes alternativas, tá certo? No caso, as fontes alternativas elas começaram a ser exploradas nas últimas décadas com uma opção às fontes convencionais, né, que seriam os combustíveis fósseis. Normalmente essas fontes alternativas elas são bem menos poluentes do que os combustíveis fósseis, tá bom? Então vamos lá. Primeiro delas temos a energia eólica, né? No caso aí nós temos aerogeradores que giram em função da força do vento, tá certo? Ele não causa nenhuma emissão de gases poluentes. A maior problemática aí da energia eólica, da produção da energia eólica, é justamente o seu elevado custo de instalação, tá? Ele pode ser construído tanto no continente como em locais mais dentro dos oceanos, tá certo? Acho que a maior problemática dele é esse elevado custo de instalação e às vezes pode causar algum problema ambiental se for construído em um local inapropriado, tá certo? Nós temos a energia hidráulica, né? No caso seriam as hidrelétricas. No caso aí, a principal problemática das hidrelétricas é o elevado custo de instalação, tá certo? E um grande problema ambiental é justamente a inundação de extensas áreas, né? Como vocês podem observar na imagem, ele se é barrado um rio, né, que tende a acumular uma grande quantidade de água, que por sua vez vai inundar uma extensa área do território, tá certo? No caso aqui, o Brasil ele tem um grande potencial na geração de energia hidrelétrica, principalmente a região norte, região sul, sudeste, centro-oeste. Das regiões brasileiras, aqui apresenta o menor potencial a região nordeste por conta das chuvas escassas, tá certo? Nós temos também a energia nuclear, né, que ela não libera emissão de gases poluentes, tá certo? Ela é uma energia não renovável em comparação às outras duas que eu falei para vocês. Um dos problemas aí da energia nuclear é justamente o mineral radioativo, né? No caso é o urânio, que é utilizado aí na produção dessa energia. No caso, o urânio é enriquecido, né, que tende a esquentar a água vira vapor, esse vapor gira as turbinas, né, esse vapor ele é liberado, vocês podem observar. Mas a problemática em si é simplesmente nos resíduos, né? É justamente o mineral, quando ele é enriquecido, ele vira altamente perigoso, nocivo aí à saúde, tá certo? Por isso a grande problemática é o descarte desse minério radioativo. Os principais países, né, que utilizam essa energia, nós temos o Japão, os Estados Unidos, a França e Rússia. O Brasil, nós temos aqui a Angra 1 e 2, tá certo? E também vai ter a construção da Angra 3, no Rio de Janeiro. No caso, eles são regiões de produção de energia nuclear. Existe também a biomassa, que é originária de materiais orgânicos, né? No caso aí, ela pode ser utilizada na termoelétrica, né? Queimando esse material, vai gerar vapor, esse vapor vai girar as turbinas, produzindo energia elétrica, né? No caso, ele pode ser transformado também em biocombustíveis, né? No caso, nós temos o etanol e o biodiesel, né? Isso é utilizado a cana-de-açúcar, a mamona, a própria soja também, são utilizados na produção, ok? E é uma grande problemática, vai ser o desmatamento, né? Para poder se plantar, por exemplo, a cana-de-açúcar. Vão desmatar uma área para poder aumentar as áreas de produção, tá certo? Ou seja, a maior problemática da biomassa seria o desmatamento, ok? E por último, nós temos aí a energia solar, tá? Ela é considerada energia renovável e limpa, tá bom? No entanto, uma problemática dela é que ela é de baixa produtividade energética e necessita de extensas áreas para a instalação dos painéis, tá bom? Essas seriam as problemáticas, mas é importante falar para vocês que o Brasil ele apresenta um grande potencial, né, praticamente na produção de todas essas energias, tá certo? Nosso território aqui ele foi favorecido, tá certo? E para finalizarmos, né, a questão da conscientização para a produção do meio ambiente, né? Como nós estudamos praticamente desde o início do ano, as transformações da natureza, resultado disso, do crescimento da população, das mudanças do modo de vida, né, do desenvolvimento das atividades econômicas,
a população cada vez mais consumista, e nós vimos que quanto mais a gente consome, mais a indústria vai produzir. Quanto mais a indústria produz, mais matéria-prima ela precisa, de mais energia ela precisa. E isso é o que vem ocasionando aí as alterações na natureza, as problemáticas ambientais, tá bom? E é justamente por isso que nós devemos conscientizarmos, né, de consumir de forma consciente e adequada para que não venha prejudicar a natureza, ok? E aí as ONGs, não é isso? E vários indivíduos, eles estão empenhados, né, em divulgar e combater a degradação da natureza, tá bom? E o principal objetivo deles é justamente conscientizar a população dos riscos que temos, né, principalmente as próximas gerações, né, em relação aí à natureza, certo? E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E fica aí para vocês a atividade da página 371 e a atividade das páginas 378 a 382, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, um forte abraço e até a próxima!